Olá, queridos, estamos juntos aqui mais uma vez e hoje vamos ter uma aula muito especial de História do Brasil. Vamos falar sobre os indígenas brasileiros. Fique aqui conosco, se inscreve no nosso canal. Meus queridos, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, esse primeiro contato dos índios com os portugueses foi muito pacífico, foi uma relação muito tranquila. A gente falou até na aula passada sobre o período pré-colonial, nós vimos que esse contato gerou até uma certa proximidade do início pelo fato do encantamento dos índios com aqueles povos, pelo fato também que estrategicamente os portugueses viam os índios como uma opção, uma alternativa econômica na questão da mão de obra, como aconteceu o escambo, mas também havia uma ideia da igreja, a igreja impunha uma visão de que aqueles povos podiam ser cristianizados, como Caminha disse na sua carta, que o que importava não encontrando ouro e prata de imediato era salvar aquelas pessoas. Quando os portugueses se depararam com esses povos, inicialmente eles tentam colocar aquelas pessoas, aqueles grupos étnicos, como um grupo só. Depois de um tempo, e até hoje, há uma discussão muito séria sobre essa diversidade étnica dos índios do Brasil. Apesar do processo de escravidão de muitos colonizadores aqui em relação aos índios, a igreja via, numa abordagem eurocêntrica, que esses povos eram bárbaros, mas podiam ser cristianizados. Então, ao mesmo tempo que alguns colonizadores escravizavam esses índios aqui no Brasil, havia outros grupos que vinham em missões, principalmente em missões religiosas, como a Companhia de Jesus, os franciscanos, os jesuítas, eles vinham para o Brasil com o intuito de promover essa catequização, essa conversão dos hábitos dos índios. Não era só convertê-los à fé cristã, mas era civilizá-los, era dar uma postura diferente à conduta, à forma, à vida desses índios. Mas vamos pensar um pouco agora como é que era a vida desses índios aqui no Brasil. Desses índios aqui no Brasil existiam tribos que eram tribos de caçadores, tribos de coletores, mas havia tribos ainda também no Brasil muito complexas. Nós sabemos então que, primeiro, havia uma grande diversidade étnica, haviam sociedades muito complexas, mas o modo de vida era muito parecido, né? Grupos que eram de caçadores, grupos que eram de coletores, tá? E essa diversidade indígena gerou uma grande dificuldade por muitos anos de uma abordagem mais específica na construção dessa identidade cultural dos índios. É tanto que hoje os historiadores, quando vão abordar esse assunto, trabalham essa diversidade através dos troncos linguísticos, pois isso facilitou a compreensão da cultura, a compreensão dos hábitos, para esse resgate histórico dessas comunidades. Eu queria pensar com vocês então sobre esses troncos linguísticos que existiam no Brasil, dessas comunidades indígenas. O primeiro tronco linguístico que eu quero destacar aqui é o Macro-G ou G, um grupo que existia muito forte no Nordeste brasileiro, na região, por exemplo, aqui no nosso estado havia muito na região oeste do estado do Rio Grande do Norte. Era muito comum também encontrar tribos com esse tronco linguístico no Planalto Central, em Santa Catarina. Nessas regiões também no sul do Brasil existiam algumas tribos que pertenciam a esse grupo G, ou Macro-G. Existia também, não era bem um tronco linguístico, os caraíbas, que eram porções de grupos indígenas que existiam mais na região norte do Brasil, na região da Amazônia. Também na região da Amazônia também tínhamos os aroaques, que eram grupos indígenas ali também naquela região, que também não era tão diverso, mas existiam algumas tribos que tinham essa linguagem, que tinham esse tronco, não podemos considerar um tronco linguístico, mas eram línguas semelhantes, os aroaques. E o tupi, que é o mais conhecido, era que tinha maior diversidade, de fato, de tribos aqui no Brasil. É o primeiro contato dos portugueses, foram com grupos desse tronco linguístico. Aqui no litoral brasileiro, diversas tribos falavam tupi. Havia outras tribos também que não falavam tupi, e os próprios tupis, né, as próprias tribos dessa linguagem, desse tronco linguístico, associavam que esses grupos eram os tapuias, que não falavam o tupi. No litoral brasileiro, nós temos uma grande diversidade de tribos aqui no Brasil.
Muitas tribos compunham esse litoral brasileiro, o norte do Brasil, o centro do Brasil, o sul do Brasil. Então, a gente usa esses troncos linguísticos para facilitar até esse estudo, essa compreensão de quantas tribos existiam no Brasil, para estudar. Os antropólogos usam também muito essa ferramenta para facilitar até a interpretação das questões culturais, da identidade desses povos. Nós vamos ter no litoral os tupinambás, os tamoios, os potiguares, tinha várias tribos que se destacavam nesse litoral brasileiro. Os portugueses começaram a perceber com o tempo, já no processo de ocupação do território brasileiro, algumas diferenças existentes entre as tribos, pois de início eles não conseguiam perceber tantas diferenças. Primeira coisa que eles perceberam, que os grupos mais nômades, que eram grupos de caçadores, eles tinham populações menos numerosas, eram pequenas tribos, eles não conseguiam sobreviver ao tempo como aquelas tribos que eram sedentárias, que tinha como destaque os grande contingente populacional. Esse grupo sedentário, de tribos sedentárias, era devido à prática do coletivismo, né, de coletar os alimentos, de produzir o seu próprio alimento, e essas tribos eram muito mais numerosas. Eles começaram a perceber também outras características que era muito variada de cada tribo. Por exemplo, tribos mais guerreiras, aquelas que se pintavam. A pintura no rosto tinha símbolos de guerra, símbolos militaristas, por incrível que pareça. Outras tribos, e não era comum em todas, praticar atos canibais, rituais religiosos muito esquisitos para os europeus. Até alguns viajantes europeus vão retratar esses rituais esquisitos, que era como, por exemplo, a antropofagia. Lembrando que antropofagia e canibalismo existe uma diferença. Os dois têm a similaridade de comer a carne humana, né? Mas a antropofagia é um ato canibal, mas que tem por trás uma vertente religiosa. Ele faz aquele ato, o índio faz aquele ato em todo um ritual, quando ele pega um prisioneiro e come a carne dele, a ideia de que eles possam ter as virtudes daquela pessoa. Se for um grande guerreiro, se for uma pessoa muito sábia, eles acham que comendo a carne ali naquele ritual, eles vão ter essas qualidades. Já o canibalismo também está presente na antropofagia, mas o canibalismo pode ser também só o ato de comer a carne humana. Não tem nenhum fundo religioso por trás. Então existe uma diferença, tá? Apesar dessas diferenças, lembrando que existiam sociedades muito complexas aqui na América, aqui no Brasil, mas havia muitas similaridades. Primeiro, a questão do recurso. O recurso que os índios usavam muito no Brasil para ter os seus medicamentos, para ter seu alimento, era o uso da natureza. Havia muitas similaridades também na questão do trabalho. O trabalho nas comunidades indígenas era muito similar. Por exemplo, o homem era responsável pela caça, pela pesca, pela coleta dos produtos necessários à sobrevivência. Já a mulher cuidava do plantio, do ambiente doméstico, a mulher tinha um papel importante na fertilidade, né? Então, havia papéis muito bem definidos nessas comunidades indígenas. As crianças geralmente acompanhavam os pais e também algumas dedicavam seu trabalho ali com a mãe para poder ser formado o caráter a partir da experiência de acompanhar o adulto, de acompanhar tanto o pai como a mãe. Nas tribos indígenas do Brasil havia outras características muito importantes. Por exemplo, havia tribos que eram monogâmicas, né? Que só permitia o casamento de homem com uma mulher. Havia tribos poligâmicas, né? Que era o casamento de um homem com várias mulheres. Havia tribos em que o papel do homem era muito forte, né? A questão do chefe da tribo, do homem como líder daquela tribo. Mas existia também aqui no Brasil, na América também existiam outras tribos, que eram tribos poliândricas, né? A poliandria, onde a mulher, por exemplo, era chefe da tribo e ela podia casar com vários homens. Então tinha isso aqui na América. Enquanto na Europa existia uma distinção muito forte entre homem e mulher, existiam tribos aqui na América em que a mulher tinha um papel muito relevante. Eu queria falar agora alguns aspectos interessantes, curiosos dos índios. Os índios, também nesse meio de sobrevivência, de coletar alimentos e coletar várias coisas da terra, eles usavam uma técnica que os portugueses vão usar por muito tempo aqui na América, que vai ser a coivara, né? Que era eles fazerem grandes desmatamentos, né? Queimadas para buscar os alimentos, capturar animais. Os portugueses vão fazer isso desde a primeira expedição com Martim Afonso de Souza, em 1532. Eles vão usar a coivara, né, para poder penetrar nas grandes florestas densas aqui do Brasil, para poder implantar as primeiras comunidades. Foi nesse contexto até que surgiu a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Então, quem tinha esse hábito eram os índios.
Sobre as crenças indígenas, era muito variado também essa concepção das crenças. A gente vê, por exemplo, na América Central, na América do Norte, crenças muito distintas desses povos, que eram politeístas, né? Entre os povos da Mesoamérica, a gente vai ver, por exemplo, a crença em deuses com figurações naturais, né? Daquela perspectiva mais panteísta, animista, deuses também com figuração humana, antropomórficas. Aqui no Brasil existiam muitas crenças interessantes. O conceito de alma também era muito existente aqui nas crenças indígenas, né? Que todo ser humano tinha uma alma, algo que só o sagrado poderia fazê-lo compreender. Os tupis, eles acreditavam, por exemplo, na ideia de paraíso. Eles acreditavam que o paraíso, como era chamado por eles de Guajupiá, era uma ideia de um paraíso, um lugar guardado, reservado para eles. Eles tinham a compreensão de anjos ou de espíritos protetores e espíritos maléficos. É muito importante nós entendermos que estudar a cultura indígena, estudar a cultura africana também, desses negros que vêm para o Brasil nesse período colonial, é de suma importância para o resgate histórico-cultural do Brasil. Infelizmente, devido à nossa influência eurocentrista, né, eurocêntrica, essa dominação, a gente criou o hábito na historiografia de tratar a história do nosso país, de tratar a construção histórica do nosso país baseada no sujeito europeu, no sujeito daquele que veio, o navegador europeu que veio para o Brasil e que começou o processo de colonização. Mas nós temos que entender que a nossa cultura, a nossa identidade como brasileiros, ela na verdade é um processo de miscigenação, de fusão entre três culturas, o europeu, o índio e o negro. E aí o negro vem na questão da escravidão, que eu vou falar em outro momento. Por exemplo, quando os padres jesuítas vinham para o Brasil para catequizar os índios, para criar as comunidades para catequização, eles tiveram que aprender a língua dos índios, eles tiveram que aprender alguns costumes dos índios. Na antropologia, afirma-se que houve uma fusão dessas culturas. E essa fusão é que cria a ideia de identidade brasileira. Por exemplo, se a gente for comparar nossa língua portuguesa, se nós fôssemos totalmente influenciados pelo europeu, nós falaríamos como português de Portugal. Mas não, nós temos aspectos diferentes, né, da nossa língua portuguesa com a língua dos europeus. Por quê? Porque existem interferências nessa fusão, existe uma miscigenação, existe uma mistura, existe uma fusão. Nós temos em nossa língua também coisas que são atreladas à cultura indígena, à cultura africana. Então, por mais que haja, e isso aí eu tenho que considerar, por mais que haja uma desvalorização da cultura indígena, por mais que haja um esquecimento das raízes de identidade nacional, tanto na questão indígena como na questão do negro africano, por mais que exista isso, mas não podemos retroceder na ideia de que a nossa identidade ela tem uma maior influência europeia. Não podemos retroceder, há uma grande fusão e isso é perceptível em muitas coisas. A questão de não se valorizar, a questão de não se ter uma consciência de valorização é uma outra coisa que precisamos sempre relutar, defender, e que as pessoas busquem essa conscientização dos direitos do índio, a questão das terras, que é uma discussão que a gente vai fazer em outros momentos, mas de consciência a respeito da valorização da cultura, da identidade do índio brasileiro, tá bem? Então isso aqui é a nossa aula sobre os indígenas do Brasil, espero que tenham entendido. Depois nós vamos publicar aqui um vídeo sobre os índios da América, da Mesoamérica, os índios da América do Norte, vamos fazer uma aula sobre isso. E se inscreve no nosso canal, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e a gente vai depois disponibilizar vários outros conteúdos para que você possa se preparar bem, estudar bem para os vestibulares, tá bom? Um grande abraço, não esqueça, se inscreve no nosso canal. Até mais!